Enfim. Pronto, então, a aula de hoje, então, é Biogeografia, Vegetação. Aula Biogeografia 1. Só para vocês entenderem o esquema da minha aula, vai ser assim. Existem 10 vegetações no Brasil, 10 tipos de vegetação no Brasil. E eu vou tentar, para organizar... E essas vegetações que tem no Brasil... É a mesma vegetação semelhante em todo lugar do mundo. Porque a gente tem uma biodiversidade tão grande que a gente tem todo tipo de vegetação que vocês podem imaginar no mundo. A gente só não tem gelo ainda, né? Mas o resto tudo a gente tem de vegetação. Então eu vou ensinar a partir do Brasil para a gente identificar também o mundo. Porque o vestibular cobra mais o Brasil. Ainda que eu seja de geografia geral, eu vou tentar fazer essa ponte para ficar mais fácil. Então eu vou falar das vegetações, das 10 vegetações do Brasil, para identificarmos o mundo depois, né, fazendo paralelos com o mundo, que cai mais pontualmente, né. E uma das mais importantes é a floresta amazônica, que é a que eu vou começar a aula. Então, eu vou ficar, a maior parte da aula falando sobre a floresta amazônica, vou dar uma aula de floresta amazônica, e aí, quando eu finalizar ela, aí eu já finalizo com a vegetação, que é a primeira das 10 que a gente vai tratar. Então, mais ou menos assim que vai ser a aula. Então, vocês podem colocar aí um tópico de Amazônia, eu vou falar um monte de floresta amazônica. Quando eu chegar na vegetação mesmo da floresta amazônica, aí começou as 10 vegetações e a gente termina a aula de hoje. Então, só para vocês entenderem, porque tem esse salto, né? Tá, e falar de floresta amazônica, tenho que mostrar um mapinha para vocês. Tela inteira. Floresta amazônica, ela tem dois nomes. Vocês podem encontrar a floresta amazônica ou uma tal de Amazônia Legal. Vamos ver como é que funciona isso. Ó, a gente vai, então, falar sobre as vegetações do mundo. Mais peculiarmente, a gente vai pensar no Brasil. Tem aqui, ó, Brasil tem floresta amazônica, mata atlântica, mata dos cocais, mata de araucária, pampa, cerrado, caatinga, pantanal e regiões litorâneas. São as vegetações do Brasil. Eu vou passar, então, esse slide, esse e esse. A aula vai ser pelas 10 vegetações do Brasil, você categoriza em 3. Formações arbóreas, formações arbutivas e formações complexas. Então, enfim, só para vocês terem uma noção, a gente vai passar por elas. A primeira de tudo vai ser a floresta amazônica, que vai ser o que a gente vai pensar como o primeiro polo da aula. Floresta amazônica, peraí, é isso aqui. O que a geografia entende como Amazônia? A Amazônia, ela é toda a floresta mesmo que a gente tem. E a floresta, ela não fica só no território brasileiro. Ela também pega partes da Colômbia, ela pega partes do Peru, ela pega partes da Venezuela, do Suriname, Guiana Francesa. São todos esses países aqui, ó, que contornam o Brasil. Então, a floresta amazônica, ela não para onde termina o Brasil. Ela continua. Então, é uma vegetação gigantesca. Só que existe a Amazônia Legal. Legal no sentido jurídico, que vai ser a Amazônia que compete ao Brasil. E aí vai ser essa Amazônia aqui, que pega toda a região norte, mais norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Então, quando a gente pensa em Biogeografia 1, vamos lá. Então, Amazônia é diferente de Amazônia Legal. Em primeiro momento, porque a Amazônia, ela é internacional. Ela pega vários países, Brasil, Colômbia, Venezuela, Peru, Suriname, Guiana Francesa, tem todos esses paizinhos aí, pertinho do Brasil. E a Amazônia Legal é a parte brasileira da floresta, que é nacional. Então, Amazônia Internacional, Amazônia Legal Internacional. E essa Amazônia Legal, que é o que a gente vai compreender, ela pega deixa eu colocar aqui. A primeira como internacional e a segunda como nacional. Essa Amazônia Legal, ela pega o norte do Brasil. Vamos lá, vou colocar aqui para vocês o norte. Vocês sabem todos os estados do norte? Vamos lá. São ao todo 7 estados. 3 começam com a letra A. Primeiro, a gente tem Amapá, a gente tem Amazonas e a gente tem
Acre, AC. A gente tem 2 com a letra R, Roraima e Rondônia. E a gente tem também o Pato, Pará e Tocantins. Essa é a região norte. 3 com a letra A, 2 com R e o Pato, Pará e Tocantins. É bem importante, né? Tipo, vocês viram esse ano, né? O ministro do Planejamento, uma coisa assim, ele foi mandar uns tanques de oxigênio para Manaus que estava precisando, que Manaus fica onde, hein? Amazonas. E aí ele mandou para o Amapá, colocou no AP, porque ele não sabia que o código do Amazonas era AM, não AP. Enfim, mandou errado porque ele não assistiu essa aula de geografia, não sabia o que era a região norte. Então, AM é Amazonas, AP é Amapá. Enfim, importante, né? Enfim, tem ministro que não sabe disso. Laísa, não, a gente está, vou copiar aqui, a gente está falando de biogeografia, distinguindo a Amazônia e a Amazônia Legal. A Amazônia é a floresta inteira, pega vários países, e a Amazônia Legal é nacional Brasil. Mas vamos lá. Então, a Amazônia Legal, ela pega a região norte, mais uma parte do Mato Grosso, o norte aqui, e a parte oeste do Maranhão, como eu ia dizer. E é muito importante a gente pensar o seguinte, para conseguir gerir essa região do Brasil, durante a ditadura, que começou em 1964 até 1985, né, se construiu uma superintendência para o desenvolvimento da Amazônia. Esse é o órgão que cuida da Amazônia no Brasil, uma tal de SUDAM. E ela foi criada em 1966, Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia. E a SUDAM é uma organização federal. E para que serve? O Brasil ele é muito grande. Se a gente vai criar uma política nacional, ela não serve para todas as regiões. Porque, tipo, um norte, um nordeste é muito diferente a realidade de um sudeste. Então, ali, a superintendência para o desenvolvimento da Amazônia é como se fosse a presidência dessa república, desse norte brasileiro. Porque sabe os problemas dali, sabe as estimativas, os dados, como que funciona aquela região, o que ela precisa. Então, é uma organização, a SUDAM, federal. É um organismo federal. Que vai saber, então, porque como é uma região muito grande, muito pobre, que não tem quase subsídio para ver, quase não tem muito o que fazer lá, porque é tudo floresta, então, tipo, não tem indústria lá praticamente, né? Tanto é que já tinha um projeto desde 1950, ali, 54 a 58, se não me engano, do governo JK no Brasil, tentando desenvolver o Brasil, construiu lá Brasília e tudo mais, tentando interligar o Brasil. Ele já tinha uma ideia de tentar fazer com que o norte brasileiro não fique, tipo, a esmo, né? Que não fique, tipo, lá sobrando. Então, desde o JK já tinha uma tentativa de desenvolver o norte brasileiro. Só que só com a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia que isso começou a, de fato, dar certo, durante a ditadura. E é claro, tem muitas questões horríveis que a gente pode falar da ditadura, obviamente, né? Mas a gente tem que pensar que há muitas questões ideológicas envolvidas. Tanto é que em 2013, o Lula, no governo Lula, ele tirou uma outra superintendência, que é a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, que é a SUDENE. A SUDENE era uma outra superintendência para entender os problemas do Nordeste, e aí tirou, porque é uma coisa lá da ditadura, né, esse organismo e tal, vamos tirar. Quando tirou, nossa, começou a dar um problema absurdo no Nordeste, porque os recursos não estavam indo para os lugares certos, né, o Estado mandava, mas não ia. Justamente porque o Estado não conhece os problemas que tem no Nordeste. E justamente, então, 2 anos depois, teve que voltar com a SUDENE, porque sem a SUDENE não daria para organizar o Nordeste. Tal como a SUDAM também é muito importante no Norte, por saber os problemas dali. E aí,
Um dos mecanismos mais importantes que a Sudã construiu para poder valorizar essa região foi desenvolver a capital do Amazonas, que é Manaus. E para cada região tem uma organização dessas, tinha do Nordeste, que é a Sudene, e tinha a Sudã, que era que é a do Norte, né? Na verdade não tinha não, tem ainda, né? As duas existem até hoje. Não, basicamente essas são as duas regiões que precisam se desenvolver. Porque o Sudeste, por exemplo, não precisa de uma zona para desenvolver o Sudeste, ele já é desenvolvido. O Sul está aí também desenvolvendo, né? Até tem bastante indústria ali, desde o século XIX, né? Abandonando o café, começou a ter mais indústria. Agora, Norte e Nordeste já é mais complicado, né? Então, justamente, né, é mais complicado por ser mais pobre, historicamente, é mais longe para se levar a indústria. Então, esses órgãos são para as regiões que mais precisam. Então, nem todas têm, porque nem todas precisam de ter um organismo assim. Enfim, e o que a Sudã fez de mais emblemático para poder desenvolver a região norte? Um outro organismo dentro dela, chamado Superintendência para o Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Olha só o nomão, que é a SUFRAMA, Superintendência para o Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus, que foi no ano seguinte que a Sudã começou, em 1966, já surge a SUFRAMA, 1967. E o que vai ser essa SUFRAMA, né? Ela vai ser muito, muito importante, principalmente a partir da década de 70, que é um modo de tentar levar indústria para lá. E se eu contar para vocês, eu vou contar para vocês, vocês vão ficar tipo babando, vai falar, ainda dá para entrar nisso? Que é o seguinte, o que é uma zona franca, né? A Superintendência para o Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. Tornar Manaus uma zona franca. O que é zona franca? Zona franca é franca, ou seja, de graça, de impostos. Não tem imposto. Você quer construir uma indústria lá em Manaus? Pode ir. Tá lá, não vai ter imposto nenhum para os seus problemas. Ou um imposto bem baixinho para alguns mais tecnológicos, mas uma redução de impostos, assim, absurda. Além disso, poxa, a gente está no norte, lá tem hidrelétricas, lá então sobra energia, sobra água, então você não vai pagar água, você não vai pagar luz, vai lá, só fazer a sua empresa. Aí você fala, poxa, mas eu não tenho dinheiro para fazer isso. Não, e ainda melhor ainda o Estado te banca, ele te dá empréstimo para você ir lá abrir sua empresa sem pagar imposto, com água, luz, tudo disponível. Então, nossa, é um negócio que foi, assim, impressionante. Deu certo essa SUFRAMA? Então, deu. É uma coisa legal que deu para o Brasil. Não deu como a gente imaginava, né? Não criou um grande polo industrial em Manaus, mas sim conseguiu ter indústrias fabricando lá. Então, essa SUFRAMA, ela é um modo de atrair capital, dinheiro, com as indústrias, e, inclusive, isso deu certo, conseguiu ter indústrias, mas uma segunda coisa que a SUFRAMA queria fazer é atrair turismo. Pessoas para ir para lá, sabe? Visitar a Amazônia, conhecer, ver aquelas árvores gigantes de 30, 40 metros, sabe? Um prédio inteiro que é uma árvore, sabe? Aquela árvore que você abraça, você não consegue abraçar, porque ela é gigantesca, assim, um raio de quase uns 10 metros, enfim. O turismo não deu muito certo, né? Enfim, não tem muita gente viajando, o sonho de viajar para a Amazônia, né? A não ser que goste muito do ecoturismo. Mas, enfim, deu certo, atraiu uma certa quantidade de capital, sim. E uma outra coisa importante que a Sudã também criou, é o seguinte, a gente está falando da Amazônia. O que vocês veem no jornal quando está falando sobre a Amazônia? São os problemas que tem nessa região, em primeiro lugar, de desmatamento. Fogo que é jogado, enfim, tanto desmatamento na mão, com um correntão, vem um caminhão de um lado, um trator de um lado, um trator do outro, com uma corrente, aí vai entrando na floresta e vai derrubando as árvores, é um modo correntão, ou botar fogo mesmo, que é o mais comum. Então, as queimadas da Amazônia é um problema que devia ser resolvido, né, que tinha que ser resolvido, e a Sudã, ela criou um outro órgão para poder regular isso, principalmente o desmatamento, que é a CIVAM. CIVAM, ela começou a atuar mesmo a partir de 2002. Porque o que é a CIVAM? É o Sistema de Vigilância da Amazônia.
E como é que é esse sistema de vigilância? Ele é via satélite, com dezenas de satélites, se não me engano, 32 ou 34 satélites, espalhados por toda a região norte, buscando compreender toda a região, para, assim, vir um foco de desmatamento, a gente já sabe na hora, praticamente, que está tendo um foco de incêndio. Então, a CIVAM é um sistema, assim, muito incrível de tecnologia brasileira para regular esse desmatamento. Então, vou colocar aqui, a CIVAM serve para, que é o sistema de vigilância, para queimadas, e uma segunda coisa que tem muito no norte, são focos de tráfico. Porque o Brasil é o maior corredor de tráficos do mundo, de drogas, né? Principalmente cocaína, maconha também, mas cocaína é absurdo, né? Que elas vêm ou da Colômbia ou da Venezuela, passa por toda a região norte e ou vai para o sul ou vai para o sudeste para ir para o Porto de Santos, enfim, para ser escoada para o mundo. Então, o Brasil é um corredor de drogas que vem da América Latina para ser levada para o mundo. Então, além de então ter essa vigilância para ter os focos de queimada, também para regular o tráfico, ou tentar, né? Por quê? Tráfico. Porque é muito complicado, o tráfico não é simples. Beleza, a gente sabe que está tendo uma plantação de maconha de tal tamanho, enfim, lá no meio da floresta amazônica, numa clareira. Beleza, só que como é que você entra no meio da floresta? Você pode levar um helicóptero, ele vai entrar na floresta, não dá, você vai atravessar a floresta, tem milhares de quilômetros, como é que você entra? Não dá. Você vai o quê? Levar em helicóptero? Só que o helicóptero cabe o quê? 3 pessoas armadas, mesmo que seja com fuzil, com metralhadora, com o que for. Só que lá embaixo, na plantação, tem 40 caras armados até os dentes com metralhadora, fuzil e, enfim, granada, tudo. Então, como é que você faz? Beleza, a gente sabe que tem lá um foco de tráfico, mas como é que você entra lá? Então, é um problema muito grande que tem no Brasil, né? Tanto é que o Brasil, além disso, né, ainda que tenha esses problemas, ele é o melhor exército do mundo equipado à floresta. Né? Tem um departamento no Exército Nacional só para soldados para agirem em floresta. Os Estados Unidos morre de inveja da gente, sabe? Às vezes ele manda uns soldados para ir para a Colômbia e tal, só que o Brasil não deixa. Para a Colômbia tem um pedacinho de floresta só para poder atuar ali, para ver se consegue fazer uns exercícios, enfim, para ver se consegue criar alguma experiência. Mas, enfim, Brasil é imbatível, nosso exército em floresta. Mas ainda assim não é o suficiente, né? Porque ainda é uma Amazônia com milhões de quilômetros quadrados, enfim, é absurdo. Complicado ter. Queimada ainda dá, né? Dá pra você ir com o helicópterozinho jogar água, ficar jogando, né? Mas se é longe também é difícil. Enfim. A questão é que a CIVAM, ela cuida disso. Ela é quem vai gerir e supervisionar todo o norte brasileiro. Uma outra coisa importante que eu queria só comentar, que a Amazônia, por ela estar no norte brasileiro, né? Principalmente nas zonas mais urbanas do norte brasileiro, elas também são uma zona mais nacionalista do país, né? Vocês concordam que, poxa, a Amazônia, ela está diretamente perto de vários países, né? Como eu falei, Suriname, Guiana Francesa, Colômbia, Peru, Venezuela, Bolívia, enfim, Bolívia, enfim, o Brasil está do lado de vários países. Então é a zona mais nacionalista. Você pensa onde tem mais colégio militar do país, por exemplo? Estão tudo na região norte. Tanto é que teve um projeto alicerçado com a Sudam, chamado Calha Norte. A Calha Norte é um projeto de supervisionar toda a nossa fronteira da região norte, principalmente por causa do tráfico, mas também por imigrantes ilegais, ainda mais com a Venezuela, por exemplo, com todos os problemas que ela tem. Enfim, para vir imigrante, né, para atravessar a fronteira. Então, enfim, para ter essa gestão, essa regulamentação, se teve o projeto, por exemplo, da Calha Norte, muito famoso. Não deu muito certo, porque é muito grande a nossa fronteira do norte brasileiro, mas ainda assim foi um projeto muito forte, né? Até hoje ainda tentam ver se dá certo, mas é muito complicado controlar, né? Mas enfim, mas o que fazem no norte brasileiro, já que é difícil supervisionar? Tornar a população mais nacionalista. Então a população do norte vê um estrangeiro, vê alguém da Colômbia, na Venezuela, tem um preconceito absurdo. É vergonhoso até de ver, sabe? Mas isso é um projeto estatal para poder tornar essas pessoas mais nacionalistas, para justamente não tornar o norte brasileiro uma região como o pessoal começa a falar em espanhol e depois deixa de ser brasileiro, né?
um dos maiores geopolíticos do Brasil, o general Golbery, ele é um general da ditadura que escrevia livros de geopolítica, né? Antigamente os generais, eles sabiam geografia, né? Uma geografia pesada de geopolítica, sobretudo. Hoje em dia não sabe nem onde é que fica o Manaus. Mas o general Golbery falava, a fronteira de um país, de um território, termina quando acaba a língua e o dinheiro. Então, se você não protege esse norte, assim, pensando numa estratégia militar, pensando bem ideologicamente numa política estatal, se você não protege ideologicamente, inclusive, a sua fronteira, você fica fadado a perder o dinheiro e a língua e você perde o território. Então, enfim, Calha Norte é um projeto de segurança, de soldados mesmo vigiando toda a fronteira, mas a gente tem não só a Calha Norte, mas projetos ideológicos, por exemplo, de instaurar muitos colégios militares. Então, qual o estado, qual região do Brasil, melhor dizendo, que mais fecha com Bolsonaro, por exemplo? E não é à toa. É toda uma cultura territorial instaurada ali. Enfim. Esses são os aspectos mais humanos, né? Vou colocar aqui Calha Norte, mais escolas militares. Enfim, que são projetos verdadeiramente ideológicos, mais políticos, geopolíticos, né? Geopolíticos. Beleza, fechadas essas questões mais humanas do norte da Amazônia, né? A gente tem que pensar em questões mais naturais da própria floresta amazônica. A gente pode colocar, por exemplo, vamos começar com relevo. Relevo da Amazônia. Eu penso num sistema bem legal que é 1, 2, 3. A Amazônia tem uma planície com duas depressões encaixadas e 3 planaltos. Vamos lá. 1, 2, 3. Vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a Amazônia, como a gente já viu. Essa aqui é a Amazônia inteira, né? A Amazônia mesmo. Essa aqui é a Amazônia legal, cuidar da Sudã. Aqui, ó, uns satélites da Civan, para vocês verem, olha, tem em todo lugar aqui, é muito satélite, é um sistema, olha, por triangulação, é um negócio muito louco que eles fazem. Aqui, ó, alguns exércitos brasileiros, aqui, ó, focado na Amazônia. Enfim, olha, eles voando aqui, ó, por todo o rio Amazonas, que é uma planície, né? Já os rios são todos serpenteados, né? Que a gente chama de meandro, essa voltinha, meandro. Tinha um meandro, outro meandro, outro meandro. Enfim, são as voltinhas do rio. Para falar do relevo, eu não sei se vocês já tiveram geomorfologia do Brasil, mas eu queria pelo menos comentar um pouquinho, só para vocês terem uma noção, né? Tirem print, depois vocês olham com mais calma, mas pelo menos passar rapidinho por cima, para vocês terem essa dinâmica, né? A gente já teve 3 classificações de relevo do Brasil. Essa é a primeira, de um cara chamado Haroldo de Azevedo. Essa aqui é de 1940, na década de 40, antiguíssima essa classificação do relevo do Brasil. Brasil, 5º maior país do mundo em território, e 4º maior em território contínuo, né, porque ele perde para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm o Alasca, mas enfim, o 5º maior país do mundo, enfim, dividido em 4 planícies e 4 planaltos. É bem pouquinho, isso aqui não mede a verdade, né? Você poderia fazer isso com a França, por exemplo, que é um negocinho de nada. Ou um Suriname, tadinho, né? Enfim, pequenininho. Brasil já fica um pouco difícil, né? Então, isso aqui é um adendo, coloquem no cantinho, né? Que é uma geomorfologia do Brasil, para poder mostrar depois a da Amazônia, que vai ser na classificação atual, uma planície, 2 depressões e 3 planaltos. Então, a geomorfologia do Brasil, a gente pode começar dos 3. O primeiro é com Haroldo de Azevedo, na década de 40, com 4 planícies e 4 planaltos, tá? Basicamente, a gente tem, você pode decorar assim, tem 2 planaltos, o Planalto das Guianas e o Planalto Brasileiro, que é dividido em 3. Planalto Brasileiro vai ter o Planalto Central, Planalto Meridional, que é para baixo, né, meridiano, e Planalto Atlântico, tá pertinho do Atlântico.
e as 4 planícies: a planície amazônica, a planície do Pantanal, a planície gaúcha e a planície costeira. Era assim que era classificado. E é bem legal falar sobre isso, né? Porque o Haroldo de Azevedo era aquele geógrafo lá da década de 40, onde não tinha satélite nessa época. Por isso que é um mapa mais simples. Não tinha as tecnologias que a gente tem hoje. Então era aquele geógrafo, ele é um geógrafo da USP, que assim, pegava os alunos e aí viajava, às vezes um ano inteiro viajando o Brasil. É difícil ir para voltar, não fica indo e voltando, né? Não tinha nem dinheiro para isso, né? Não tem verba, a gente vai a pé mesmo. E aí, então, viajava o Brasil com os alunos. Nossa, quando o aluno voltava, sabia mais que qualquer doutor, sabe? Porque viajava. Então, era uma época de grandes viajantes da geografia, verdadeiros exploradores, uma coisa bem quase romântica, né, da geografia. Só que aí, com o tempo, com mais tecnologias, né, a gente vai ter uma segunda classificação geomorfológica do Brasil, com um queridíssimo, que eu acho ele fantástico, um tal de Aziz Abi Saber. O Aziz Abi Saber ali, vamos colocar na década de 60, 70, 1962 que ele fez o mapa, mas vamos colocar na década de 60, ele fez uma reclassificação. Assim, não mudou muita coisa, se vocês olharem. Ele vai ter 10 unidades, né? Ainda só com planalto, só com planícies, né? Aqui, ó, o Planalto Central, Planalto Meridional, o Planalto do Atlântico virou Planalto e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, né? Porque é o Planaltos com serras, que está no leste, principalmente no sudeste. Enfim, é um nome autoexplicativo. Então, enfim, não mudou tanta coisa. Acrescentou o Planalto Maranhão-Piauí e o Planalto Nordestino, né? Com o Planalto Borborema, né, atualmente, enfim, acrescentou ali algumas outras coisas, um Planalto Uruguaio Sul Rio Grandense, né? Acrescentou algumas coisinhas, mas se vocês analisarem, não teve tanta diferença. O Planalto Central, o Planalto Meridional, a planície do Pantanal, não teve tanta diferença. Só os nomes às vezes que mudou. Ao invés de planície amazônica, virou planícies e terras baixas amazônicas. Mas enfim, você vê que está entre o Planalto das Guianas, entre o Planalto Central, então não mudou tanta coisa. Então, esse do Aziz Abi Saber vão ser 10 unidades de relevo. E aí, gente, aí, né, normalmente o aluno se assusta um pouquinho com o que eu vou mostrar, que é o terceiro, que é o mais atual. Na década de 70, a gente já está pensando em um mundo mais moderno, né, com as grandes satélites, né, já faz um tempinho que a Rússia já mandou o Sputnik para o satélite para a atmosfera, consegue, na verdade, ionosfera, né, que é onde fica os satélites mais alto ainda. Então, enfim, a gente está pensando num mundo, a partir da década de 70, muito mudado. A gente tem computador, já começa a ter alguns protótipos de celulares que os militares usavam, radar, enfim, e satélites, inclusive. E com os satélites, a gente tem uma verdadeira revolução, porque a gente consegue ver o mundo de cima. A gente, até a década de 70, a gente nunca tinha visto a Terra de longe, porque não tinha satélite para ver. A gente tinha uma mera noção, assim, de como que funcionava, como que era a Terra, né, os continentes e tal. Ainda não era, tipo, uma foto da Terra. A gente tinha excelentes desenhos, mas não tinha uma foto. Então, a partir da década de 70, a gente tem. Então, o Brasil não quis ficar longe disso, ainda mais o Brasil militar da década de 70. A gente está falando de ditadura, né? Em 1964 começa a ditadura militar no Brasil, né? A terceira ditadura que o Brasil já teve. E se fez um projeto. Deixa eu dar um nome do autor e eu coloco o projeto embaixo para ficar esquematizado. Quem vai fazer essa terceira vai ser um cara chamado Jurandir Ross, professor da USP, acho que ele se aposentou, ele tá aí na década de 70. Então, o Brasil, que não vai ficar por fora dessas tecnologias, ele começou a participar de um projeto que ele construiu chamado Radam Brasil, que é o radar da Amazônia. Radar da Amazônia, Radam Brasil, que ele começaram no Brasil, foi lá e fizeram todo um mapeamento de todo o norte brasileiro, com esse projeto do Radam Brasil, na década de 70, com as imagens de satélite. E aí, foi um show. Começaram a pegar os mapas, até me arrepio, eu acho muito louco. Começaram a olhar para os mapas e começaram a ver que tinha ouro, tinha diamante, acharam petróleo, acharam uma jazida que tem até hoje na Serra dos Carajás, de bauxita, imensa, que alimentaria o mundo por 200 anos aí, de tanta bauxita que tem, que é o minério para o alumínio. Como a gente já viu na aula de geomorfologia, de geologia, né, alumínio é uma coisa cara. Uma latinha é baratinho, mas uma panela já começa a ficar muito caro. Então, começaram a ver que era um show de coisas que tinha na Amazônia, que a gente vai ver mais tarde melhor. E aí eles falaram, poxa, vamos estender isso para o Brasil todo. Né, começou um Radam Brasil pegando o norte, começaram a fazer o Brasil todo. Mas como o projeto
ele pegou muito o nome Radan, que é o radar da Amazônia, expandindo e começaram a chamar de Radan Brasil. Então, é o projeto do Brasil todo com o nome Amazônia no meio, né? A Radan Brasil é o projeto do Brasil todo, só Radan para a Amazônia. E aí, nesse projeto Radan Brasil, que mapearam todo o Brasil para ver minério, para ver relevo, para ver clima, para ver vegetação, eles chamaram, assim, queriam fazer um novo mapa de relevo, né? Já que tinha todos esses equipamentos, todos esses mapas, essas cartas, assim, pilhas e mais pilhas na USP lá para serem olhadas e construídas, né? E chamaram esse carinha, o Jurandir Ross. O Jurandir Ross, eu fico orgulhoso disso, que ele era professor de cursinho. Ele estava dando aula na Objetivo para uma sala de 300, 400 alunos, uma época que o cursinho era muito maior as salas, né, tinha menos professores formados, né, uma época mais antiga. E aí chamaram o Jurandir Ross, que ele, quando era aluno de graduação, ele era excelente em geomorfologia, ele sabia tudo de geomorfologia, era um gênio da geomorfologia. Mas ele não gostava muito de pesquisa, ele queria ser professor, né? Gostava de dar aula. E aí a USP chamou ele e falou, pelo amor de Deus, você é um cara genial na geomorfologia, pega todo esse trabalho e faça um mapa do relevo brasileiro. E o Jurandir Ross topou. E ele fez desse mapa que eu vou mostrar para vocês o doutorado dele, a partir de todos esses mapas do Radan Brasil. Vou colocar o número aqui, depois eu mostro. Tadinhos. Com 28 unidades de relevo. Eu vou colocar só unidades. Esse é o mapa que a gente usa atualmente e que o vestibular cobra. É uma coisa que vocês têm que olhar depois, com mais calma, enfim. Esse é o mapa do Jurandir Ross. E ele acrescentou, antes a gente só tinha planície e planalto, ele acrescentou um conceito novo que a gente na geografia brasileira não ouvia falar. Ou só quando a gente lia uns franceses lá, chique, né, metida a besta, que é o tal de depressão. Depressão, né? Uma bacia, uma coisa depressiva, né, para baixo. E aí, nesse mapa, né, a gente... Fiquem tranquilos, não é tão complicado. É claro que tem muitos nomes, mas se vocês forem olhar, a gente tem alguns maiores. Peguem os maiores. Por exemplo, aqui o 4 é o Planalto do Paraná, o 5, Planalto do Parecis, o 3, Planalto do Parnaíba, o 8 é o Planalto e Serras do Atlântico, Leste e Sudeste. É um nome muito grande, mas é o que a gente está, né? O São Paulo fica aqui, ó. A gente está... Aqui, ó. A gente pega um pedação desse Planalto, Serras do Atlântico, Leste e Sudeste. Então, São Paulo está aqui, ó. Aqui, ó, depressão periférica. Enfim, são nomezinhos que vocês depois vão olhando e façam que nem criança. Coloca o dedinho. Olha, esse aqui é o Planalto do Paraná, Planalto do Parecis, Planalto do Paraíba, Planalto do Borborema. Então, é legal, vocês vão ver os planaltos principais. Aí, depois vocês veem, ó, a depressão do Rio Araguaia. Aqui é a depressão periférica, aqui é a depressão sertaneja, enfim, aí vocês vão vendo essas depressões, enfim. E que eu, pelo menos no momento, não dá para dar uma aula de geomorfologia para falar um pouquinho de cada um, mas norte, como eu já falei, essa é a definição atual. Uma planície, 2 depressões e 3 planaltos. Vamos lá, nomes muito tranquilos, nomes muito óbvios. Você olha e você fala, qual será o nome? Planície. Planície do Rio Amazonas. Uma planície do Rio Amazonas. Uma depressão que fica ao norte e uma depressão que fica ao sul. Depressão norte amazônica, depressão sul amazônica. E 3 planaltos. Planalto norte amazônico, no 6. Planalto sul amazônicos, no 7. Residuais, porque é cortadinho, ele é todo picadinho. Enfim, planalto sul amazônico. E um terceiro planalto, que é o Planalto da Amazônia Ocidental. Enfim, que fica aqui, ó. Dá uma voltinha no 25, acho que 25. Aqui, ó, 20, não, esse é do, enfim. São esses 3 planaltos. Planalto da Amazônia Ocidental, que fica aqui, ó. Dá uma voltinha aqui. Então, a gente é uma bacia, né? A gente tem Planalto Norte Amazônia, Planalto Sul Amazônico, e do lado tem o Planalto, Planaltos Ocidentais. Quer dizer, o Planalto Ocidental. O Planalto Ocidental, ele já começa a pegar o Andes, né? Então, você já começa a sumir do Brasil, mas se você pega o mapinha do lado, você vê direitinho ali. Então, 28 unidades de relevo. Então, é uma coisa, assim, complicada. Mas vocês viram, são nomes bem tranquilos, né? Tipo, vocês já aprenderam 3, 4, 5, 6 nomes dos 28, né? Tipo, Planície Rio Amazonas, Depressão Norte Amazônica, Depressão Sul Amazônica, Planalto Norte Amazônico, Planalto Sul Amazônico e Planalto Ocidental, da Amazônia Ocidental. Então, perfeito. Então, não são nomes tão difíceis quanto a gente pode imaginar. Essa é uma revisão bem geral que eu dei, bem rapidinha, de geomorfologia do Brasil. Planície do Rio Amazonas. Tudo bem? Porque tem o Rio Amazonas ali cortando, e a gente dá o nome de planície Rio Amazonas. Porque para ser planície tem que ter rio cortando. O rio que vai deixar o lugar plano. Então,
Planície do Rio Amazonas. Toda planície está associada à água. Então, se a gente olha aqui, por exemplo, essa aqui, esse 15 aqui, é a planície... Oh, perdão, 24 aqui, ó. Planície do Rio Araguaia. Planície do Rio Araguaia. Por quê? Uma planície tem que ter rio. Aqui, ó, esse 28 aqui são planícies e tabuleiros litorâneos. Por que litorâneo? Porque tem que ter água. Não é rio, é oceano. Então tem que estar sempre ligado com água. Todas as planícies que tem no Brasil estão ligadas a rio. Aqui, ó, planície do Rio, planície do Pantanal Sul-Mato-Grossense e planície do Pantanal do Rio Guaporé, né, 26 e 25. São 2 pantanais que a gente tem, do Guaporé e do Rio Araguaia. Planície do Pantanal Sul-Mato-Grossense, isso. Enfim, eu tô lembrando de cor, não tô lendo os nomezinhos. Mas são nomes bem tranquilos. Então, toda planície ela está associada a algum rio. Ou um corpo d'água, pode ser também ou um rio ou um oceano, né, que é o planície e tabuleiros litorâneos. O que é tabuleiro? Tabuleiro só tem no Nordeste, que são escadinhas, ou seja, são rochas sedimentares, com sedimentos, né, que é quebradinho, assim, todo estratificado, com risquinhos, né, que fica aqui, ó, do lado do Planalto Borborema. Então, esses tabuleiros, eles ficam aqui só no Nordeste que tem. Enfim, vamos lá, então. Beleza, fiz esse esqueminha você coloca no cantinho, sabe? Voltando à aula, né? Falei de planaltos da Amazônia, vamos para clima. Clima da Amazônia, vamos lá, a gente já viu clima, 2 aulas de clima. Clima da Amazônia é o quê? Ele está no Equador. Então, qual é o nome do clima? Clima equatorial. Tem algumas questões, tem às vezes uma questão vestibular que fala que é clima tropical, porque ela é tão grande que ela pega o Equador e ela também se estende para os trópicos, né? Para o tropical. Então, às vezes, tem questões que falam que é tropical. Ai, meu Deus, professor, então como que eu vou saber? Então, a questão nunca vai deixar ambíguo. Nunca vai ter, tipo, alternativa A. Qual o clima da Amazônia? Alternativa A, equatorial, alternativa B, tropical. Não, ou vai ter uma ou vai ter outra. Né? Por quê? Porque está no Equador e também pega um pedacinho do trópico. Então, às vezes muda um pouquinho. Mas a maioria dos livros e das questões, elas colocam como um clima equatorial. E como a gente já viu, clima equatorial, a gente pode definir ele em 3 questões, né? Que é a umidade, temperatura, a pressão a gente também pode ver, mas vamos pela umidade. Umidade no clima equatorial vai ter uma alta umidade, muito úmido. Como é que é a temperatura no Equador? Vai ser muito alta temperatura. E uma coisa que a gente já viu é que ela vai ter uma baixa amplitude térmica. O que é isso? A diferença de verão e inverno. Lembra? Quanto mais você aumenta a latitude, maior a amplitude térmica. Você chega, tipo, nos polos, né? No verão faz menos 10 graus, no inverno dos polos faz menos 70. Então tem uma variação de verão e inverno muito grande, ainda que continue sempre gelado, mas tem uma variação muito grande. Agora, se está no Equador, você, tipo, no verão tá lá seus 45 graus, no inverno tá 44. Tipo, não tem muita variação. Enfim, então baixa amplitude térmica. Então, esse seria o nosso clima da Amazônia. Agora, uma outra questão importante, falando de clima, vamos falar de hidrografia. Hidrografia. Deixa eu trazer aqui. Ó, a Amazônia, é verdade, enfim. Para falar de água da Amazônia, é um negócio, assim, absurdo. É um show de água. Você tem água no céu, você tem água na terra e você tem água no subsolo da Amazônia. Então, é água. Pensou em Amazônia, tem que pensar em água, porque o negócio é absurdo. Como eu já falei na aula de climatologia, a gente tem rios aéreos na Amazônia. Ela evapotranspira 3 trilhões de litros de água por dia. É muita água que tem no céu da Amazônia. São verdadeiros rios na Amazônia, que são os rios aéreos. Além de ter uma baixa pressão muito forte, e aí vem umidade, as nuvenzinhas do Atlântico, vem nuvem do Atlântico, né, para deixar mais úmido ainda. Então é muita água nesse céu, tanto é que é muito difícil você tirar foto de satélite da Amazônia, porque é tudo sempre recoberto de nuvem, o tempo todo, nuvem. Você não vê o rio Amazonas, você não vê quase nada, porque é muita água. E essa água, como eu já expliquei para vocês, elas vão aqui usar os Andes quase como fosse um escorregador, aumentando a latitude, ela vai descendo, ó, e vai distribuindo umidade por todo o sudeste e centro-oeste brasileiro. Então é muito legal, porque aqui era para ser um deserto. Não é por causa dessa umidade que chega, por causa desses rios aéreos. Essa imagem que eu trouxe foi de uma questão da Unesp, que caiu ano retrasado, eu acho. Enfim.
que era praticamente, basicamente você dizer, tipo, como que funciona essa dinâmica. É muita umidade na Amazônia, ela contorna os Andes, enfim, vai fazendo chover o Sudeste, e faz com que aqui não seja um deserto. Então é muito importante essa dinâmica pra gente, inclusive, porque a gente tá no Sudeste, era pra gente ser deserto, não é. Enfim, então a gente tem rio, tem rio, água, enfim, rio e água, né? Enfim, no céu, mas a gente também vai ter na terra. Esse daqui é um pedacinho do rio Amazonas. Nossa, ele é todo, como é planície do rio Amazonas, experimenta jogar água, assim, você tem no chão, você joga água no chão, a água ela vai espalhar. Por que ela vai espalhar? Porque é plano. Agora imagina um lugar assim, sei lá, tipo, uma coisa cavada, né, uma vertente. Você joga água, ela vai fazer uma linha, porque, tipo, tá inclinado. Se for assim, aberto, uma planície, a água vai serpentear, ou seja, vai fazer meandros. Meandros é o nome dessas voltinhas que o rio dá. Então, o rio Amazonas, ele é um rio meândrico, que tá ali na planície. E ele é uma coisa monstruosa. Você tá lá, por exemplo, em Manaus, você está numa margem do rio Amazonas. A outra margem, o outro lado do rio, está a 96 quilômetros. É absurdo. Você vê é um oceano de água. Você vê a linha do horizonte, e se você vai navegando em direção, você tipo, ainda continua vendo a linha do horizonte por 97 quilômetros. É absurdo, é um oceano de água doce. Pra vocês terem a dimensão, o lugar mais fininho do rio Amazonas, o lugar mais estreito dele, fica na cidade de Óbidos, que fica ali mais a oeste. E Óbidos, de uma margem para outra, é bem pertinho, é o mais pertinho que tem no Rio Amazonas. Só tem 2 quilômetros, dá até para você pular. Só tem que pegar muito impulso, pra você ter noção. Então, o lugar mais fino do rio tem 2 quilômetros, e o lugar mais estreito chega a 96 quilômetros. Então, é uma coisa absurda. Pra vocês terem noção, o rio Amazonas é o único rio do mundo que é influenciado pela Lua, assim como os oceanos. Ele tem uma maré, ele tem uma onda que se chama pororoca, um nome bem típico de lá, que faz uma onda que dura 30, 40 minutos. Os surfistas vão lá e fica naquela onda e vai ali por 30, 40 minutos só na ondinha, só numa onda única que vem, né? Vem várias ondas, né? E uma onda e vai e fica quilômetros andando. É uma coisa muito gostosa, né? Enfim, de surfar. Até quem não sabe, vem um carro, um naviozinho com cordas, e aí você fica, tipo, sabe, só de boazinha na onda. É muito legal. Até tem até essa dimensão turística, né? Um lugar turístico para se conhecer por causa da pororoca. Então é absurdo, é um oceano de água. E a profundidade deles também, né? Chega a 130 metros para baixo. 130 metros é muita coisa. Se você anda 130 metros, você já vê que é uma distânciazinha, né? É um décimo de quilômetro. Imagina para baixo, é bem profundo, né? E aí ele vai rasgando, só um detalhe, ele vai rasgando assim a borda lá no fundo do oceano, e aí de repente cai um monte de terra e faz um barulho que parece um terremoto. Às vezes causa terremoto. Um dos 3 motivos para causar terremoto, um é vulcão, outro é abalo sísmico e outro é desmoronamento. Lá no norte tem bastante, perto do rio Amazonas, bastante terremoto por causa do desmoronamento. O rio vai cavando embaixo e aí de repente aquele bloco de terra tudo cai, assim, 20 metros assim, de terra, cai, um prédio, enfim, cai, enfim, absurdo. Então é impressionante a hidrografia, né? Então a gente vai marcar principalmente o rio, a hidrografia. Vamos pensar. Melhor do que a hidrografia, eu vou colocar como água, né? Porque eu já estou falando que ela tem em cima, tem rios aéreos. No meio, no meio são os conceitos que eu estou usando, a gente vai ter o rio Amazonas, que é o principal, além de todos os rios que vão escoando para formar esse grandioso rio. E o rio Amazonas, é bem importante, né, mostrar algumas coisinhas para vocês. Isso aqui é a bacia amazônica, todos os rios caindo aqui, ó, pro rio Amazonas. Esse aqui é o rio Amazonas ali no meio aqui. Essa é a foto real, assim, quer dizer, um pouco mais próximo do real, do tanto de rio que tem. Mas se você quiser simplificar, você pode deixar mais ou menos assim, são os principais rios para chegar no rio Amazonas. E só por excesso de zelo, aonde que começa? O rio Amazonas, ele nasce, tem 2 nascentes, uma no rio Ucaiali, e outra no rio Maranhão.
Rio Maranhão e Rio Ucayali, no Peru, são os dois pontos onde começa o Rio Amazonas. E tem um terceiro, que é onde o Rio Amazonas ele começa no território brasileiro, é nesse lago aqui, ó, que eu gostei dessa imagem, que ela tem uns três. Esse lago aqui, que é o Lago do Titicacá, um lago super famoso, assim, que é onde vai ter o primeiro riozinho que vai entrar no território brasileiro. Repetindo, as nascentes do Rio Amazonas ficam no Rio Ucayali e Maranhão, mas no território brasileiro, a primeira entrada vai ser pelo Lago do Titicacá. Os três estão, quer dizer, o Titicacá já está na Bolívia, né? Tá, é parte da Bolívia, né? De um lado tá o Peru, do outro lado tá a Bolívia, é bem a divisa, a fronteira. Enfim, excesso de zelo. É legal, esse lago do Titicacá, eu estava pesquisando para falar para vocês, e aí tem toda uma cultura nesse lago, assim, muito, muito legal, tradicional de lá, e aí tem esses barcos legais, enfim, só umas imagens para vocês verem, que eu achei interessante, né? É bonitinho, olha lá, de um lado é Bolívia, do outro vai ser o Peru, enfim, e um dos rios que deriva desse lago, ele vai ser primeira parte do Rio Amazonas a chegar no Brasil. Essa aqui, ó, Pororoca. Aqui, ó, vem todo mundo surfando, tipo, a lua que tem. É a lua que tá puxando essa água, pra você ver. Que coisa louca. Enfim. Tá, ainda no meio, ainda falando do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, pensa o seguinte. Quem é de Campinas vai entender melhor meu exemplo. Eu tô aqui em Barão Geraldo. Barão Geraldo está uns 660 metros acima do nível do mar. Essa é a altitude daqui, 660 metros. O centro de Campinas, que é uns 8 quilômetros daqui, que tá pertinho, tem que pegar de carro, mas você chega, né? Sem demorar muito, uns 10 minutinhos de carro, nem isso. O centro de Campinas está a 630. Presta atenção, daqui de Barão Geraldo para o centro de Campinas, você desce, você tem uma variação de 30 metros. 30 metros é um prédio de 10 andares. Cada andar tendo 3 metros. Imagina um prédio, olha para cima, não vê um prédio de 10 andares, olha para cima, você vê o negócio não é alto. Só que a questão, eu tô aqui em Barão, se eu vou pro centro, eu nem sinto. Vai descendo de pouquinho em pouquinho, de centímetro em centímetro, nem sinto. Desci 10 andares, enfim, e quase não sente. Então, se eu falo para vocês, por exemplo, o Rio Amazonas, lá nas nascentes, lá no comecinho dele, já ainda, quando está entrando ainda no território brasileiro, ele tem 60 metros de altitude, para ser distribuída 60 metros para atravessar o continente inteiro, praticamente, é um rio sem nenhuma quedinha. É um rio muito tranquilo. Cada quilômetro não desce desce 1 milímetro, sei lá, é muito. Não tem queda, não tem catarata, enfim, é aquele rio meândrico, todo serpenteado que a gente vê. Então, aí eu pergunto para vocês, uma questão muito importante comum do vestibular. Qual é a maior, a bacia hidrográfica brasileira com maior potencial hidroelétrico? Ó, vou mostrar para vocês. A gente tem essas bacias hidrográficas. Tem a bacia amazônica, tem a bacia do Tocantins-Araguaia, tem a bacia do São Francisco, tem a bacia do Paraná, tem a bacia do Paraguai, a bacia do Uruguai, a bacia do Atlântico-Leste, Atlântico-Sudeste. Enfim, tem todas essas bacias aí. Qual que é a bacia de maior potencial hidroelétrico? Alguém quer arriscar? Alguém? Não quer? Então, a bacia com maior potencial hidroelétrico é a bacia amazônica. Ué, mas você acabou de falar que o Rio Amazonas, ele não tem queda, não dá para botar uma hidrelétrica sem queda. Então, é aí que vocês têm que entender que rio e bacia hidrográfica são coisas diferentes. A bacia hidrográfica, olha aqui, a bacia hidrográfica, elas são é que nem uma bacia mesmo, que nem uma bacia de cozinha, sabe? Ela é uma bacia onde toda a água que cai aqui, ou neve do topo das montanhas, né? Pode ser pluvial, os rios pluviais, que são de chuva, né? Pode ser nival, por causa de gelo, derretimento de gelo. Toda essa bacia, formando vários rios, é a própria bacia, é a bacia. São todos os rios de uma região delimitada pelas zonas mais altas do entorno. Então, a gente tem o Rio Amazonas, que está no meio, que ele não tem quedinha nenhuma, mas a gente tem centenas de rios, ou seja, afluentes, tem o rio principal e os afluentes, que são rios para chegar no rio,
Você tem até subafluente, que é um rio. Ó, isso aqui é um subafluente, é um rio que entra num outro rio para chegar no rio principal. Então, é o rio principal, um afluente e um subafluente. Enfim. Então, no Rio Amazonas não dá para colocar hidrelétrica. Mas em volta, nos rios, nos afluentes do Rio Amazonas, nossa, é um show de hidrelétricas. Tanto é que as maiores hidrelétricas do país, né, tirando Itaipu, que fica na bacia do Paraná, a gente tem, por exemplo, lá no Rio Tocantins, a gente tem a hidrelétrica de Tucuruí. A gente tem no Rio Xingu, a famosa hidrelétrica, que deu muito problema na época, né, até hoje, tá? Que é a de Belo Monte. Então, nesses afluentes do Rio Amazonas, a gente tem hidrelétrica. Então, é bem importante a gente pensar nisso. Só que, qual é a bacia hidrográfica atualmente com a maior utilização de energia elétrica, de energia hidroelétrica? Instalado, de potencial instalado, vai ser a bacia do Paraná, que é onde está aqui perto do Sudeste, né, onde é que vai ter Itaipu, né, a segunda maior hidrelétrica do mundo, só perde para Três Gargantas lá da China, que recentemente construiu. Mas ainda assim, fica aqui, ó, na bacia do Paraná, fica bem aqui, ó, na divisa com a Argentina, né? Tem as cataratas do Iguaçu, muito bonita. Enfim, e tem a hidrelétrica de Itaipu, que é monstruosa, um negócio gigantesco, né? Ela é binacional, metade do dinheiro é do Paraguai, metade do Brasil, só que o Paraguai, na época, foi na época da ditadura que fez, né? Na época da ditadura que fez grandes obras brasileiras, inclusive Itaipu, teve toda uma sacanagem com o Paraguai, né? Porque o Paraguai não tinha dinheiro, mas o Brasil tinha empréstimo. Até hoje, o Paraguai, ele não ganha um centavo, praticamente, da hidrelétrica de Itaipu, porque ele está refém da Itaipu, porque ele não tinha dinheiro para pagar e até hoje está pagando juros, dívidas, juros dos juros, enfim. O Brasil nunca quer que essa dívida termine. A hidrelétrica de Itaipu, capaz que ela pare de funcionar, né? Tipo, porque uma hora a hidrelétrica para, né? Não dá para produzir mais porque entope todos os canos. Enfim, e o Paraguai ainda não vai ter ganhado nada, né, pela hidrelétrica, né? Só, tipo, claro que tem, acho que 3 dos dutos ele usa, né? Outros 3 ele vende para o Brasil, mas bem baratinho. Enfim, porque ele não usa tanto hidrelétrica, porque tem 12 dutos de água e os 12 giram 12 turbinas. O Brasil normalmente fica com 5, o Uruguai tem 3, Paraguai tem 5 também, 2 deixam de reserva para se acontecer algum problema com as outras, né? Então, Brasil com 5, Paraguai com 5, as outras 2 de reserva, mas Paraguai vende 2 para o Brasil, às vezes 3, porque ele não usa tanto, enfim, mas bem baratinho. Então, é uma grande sacanagem, né? A gente está no âmbito de geopolítica brasileira, a gente vê que tem questões no norte, mas tem questão aqui, ó, no centro-oeste, né? Já no sul, já, melhor dizendo que é o sul aqui do Paraná. Também com os países vizinhos, né? A gente que está aqui no Sudeste, a gente não tem noção do como que é viver perto de fronteira e o tanto de geopolítica que acaba tendo e ideologia envolvida. É umas questões bem complicadas. Mas vamos continuar, então. Então, das bacias hidrográficas, qual que é a bacia hidrográfica com maior potencial hidroelétrico? Bacia Amazônica. Qual bacia hidrográfica com maior potencial hidroelétrico instalado? É a bacia do Paraná. Mas o problema é que é importante essa questão, e que às vezes cai no vestibular, é porque justamente a bacia do Paraná já está acabando, as hidrelétricas já não está funcionando mais, não tem mais quase onde colocar hidrelétrica, está bem complicado, né? Enfim, então estamos começando a usar mais na bacia amazônica, ainda mais que hoje tem tecnologia para pegar energia de um lugar e levar para o outro, né? Então, a bacia amazônica ela que tem mais chances aí do futuro de ter mais e mais e mais hidrelétricas. Enfim, e tem mais e mais impacto ambiental, mais e mais impacto nas populações tradicionais, enfim, bem complicado, né? Então, só para vocês terem uma dimensão de como funcionam os rios e como que os rios existem, né? Porque como é que surge um rio aqui em cima? É uma pergunta importante, eu acho que é bem curiosa, né? Como é que o rio surge aqui? Como é que ele nasce? Pode ser de chuva, pode ser de neve, né, que são os rios nivais, rios pluviais, pode ser os dois, pode ser um rio nival pluvial, quanto é mais neve do que chuva, pode ser um rio pluvial nival, mais chuva do que neve, enfim, tem esses nomezinhos, é bem excesso de dizer os nomezinhos, mas só para vocês terem uma noção, isso aqui é uma nuvenzinha, só achei erro de diálogo, só para vocês terem uma noção. Por exemplo, tá chovendo aqui, ó, tá chovendo, ai meu Deus, deixa eu ver. Tá chovendo aqui, as nuvenzinhas tá chovendo, 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 chovendo. Aqui é um perfil de solo, aqui, ó, aqui é o solo. Isso aqui vai ser um prédio, ó. Fazer um prédio, você vê como é um lugar bem grande. Isso aqui é um prédio inteiro, isso aqui então é gigantesco, tem quilômetros esse negócio. Isso aqui, como é risquinho, são rochas sedimentares.
Como aqui é maisinho, são rochas, é um embasamento cristalino. Rocha cristalina, ígneas e metamórficas. São rochas muito resistentes a sedimentar. Só existem 3 tipos de rocha: ígnea, metamórfica e sedimentar. Então aqui a gente tem as 3. Tem as rochas sedimentares e as ígneas com as metamórficas, que são cristalinas, porque elas formam cristais, sabe? Tipo o granito. O granito é uma rocha cristalina. Ela é do tipo ígneo, porque forma cristalzinho, você vê, é muito bonitinho, né? Mármore, assim, tipo, no piso de shopping, então, é tudo rocha cristalina. Enfim, a rocha sedimentar, ela é permeável, né? Ela é degradada, né? Então, dá para a chuva, quando entra nesse solo, que é a rocha sedimentar, ela infiltra. Só que ela vai infiltrando, e aí tem uma hora que ela não atravessa mais, porque aqui é rocha maciça, é rocha cristalina, é um granitão, não dá para perfurar a água e entrar dentro do granito. Então, quando chega lá no fundo do solo, tipo que nem um jardim seu, tá chovendo de vocês, ou qualquer lugar assim, de terra, quando tá chovendo, chega a água, vai infiltrando, infiltrando até um limite. Então, a água tá infiltrando aqui, ó, tá infiltrando, infiltrando, infiltrando. Só que ela vai infiltrando mais ainda, né? Isso aqui já é o lençol freático. Só que, ó, o que acontece aqui, ó. Ó, um lugar que é bem mais baixo, enfim, a chuva vai chovendo, vai chovendo, vai chovendo e vai inundando de água. O que aconteceu aqui, ó, nesse ponto aqui? A água florou. Tem tanta água que tá aqui, ó, que tem um lugar que tá tão baixo que você surge o quê? Um rio, um lago, uma represa. Todo o corpo d'água do mundo, ele é formado mais ou menos assim, né? Isso aqui é um rio. Só que às vezes essa água só que essa água sedimentar, essa rocha sedimentar, às vezes ela pode ter, por exemplo, um lugar armazenado. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisinha aqui rapidinho. Uma rocha dura aqui, ó, uma rocha aqui, que isso aqui, ó, não vai ser uma rocha, não, isso aqui vai ser uma parte pera, deixa eu fazer bonitinho. Não sei usar lápis aqui. Deixa eu tentar fazer uma arte aqui rapidinho para vocês. Isso aqui vai ser uma rocha ígnea bem aqui no meio, uma rocha ígnea intrusiva. E aí, vamos supor que está chovendo aqui, ó. Voltamos à nossa chuva. Está chovendo aqui, ó. Chovendo aqui, chovendo aqui, chovendo, 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 chovendo. Isso aqui vai se chamar aquífero, que é uma água grudada, uma água numa rocha aqui fixada, né? Só que chega um momentinho que, olha aqui, ó, choveu, 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 olha aqui, o que acabou acontecendo? Transbordou. E aí você tem um rio, e ele vai para o rio principal pela gravidade. Entendeu? Deu para pegar como que funciona o rio? Às vezes você pode ter uma rocha aqui mais dura, uma rocha ígnea por aqui, e aí vai guardando a água e de repente chove. Então é por isso, dentro da Terra, que você tem rios assim em cima. Enfim, espero que tenha dado para entender, é uma coisa 3D, né? Enfim, a bacia amazônica, ela é isso aqui, ó. Ela é uma grande depressão, né? Aqui, ó, o planície do Rio Amazonas, depressão norte-amazônica, depressão sul-amazônica, planaltos norte-amazônicos, planaltos sul-amazônicos, e lá para frente tem os planaltos amazônicos ocidentais. Enfim, então, tipo, aqui chove, 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 vai tendo rios aqui que vão passando por todos esses ladinhos aqui, ó, e todos os rios vão descendo até chegar no rio Amazonas. Deu para entender? Só para vocês terem mais ou menos a visão. Tá. Eu falei, então, que a gente tem água. Pessoal, então, todo rio na nascente tem um lençol freático. Todo rio na nascente tem um lençol freático? Sim, sim, sim. Porque, tipo, você tem um lençol freático, e aí, tipo, pode ser que em certos pontos do lençol freático, essa água nasça. E aí gera nascente. Que às vezes é um pouquinho só de água, mas de repente vai acumulando com água de chuva e água de neve, e aí você vai tendo cada vez maior os rios, até chegar no rio principal, e depois, normalmente, os rios, eles sempre desembocam no oceano. E por isso também que o rio se retroalimenta. Por que a água continua correndo, 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 10 anos, 100 anos, 1000 anos, 10 milhões de anos, 100 milhões de anos, o rio continua ali? Por causa que tem essa retroalimentação, que a água infiltra no solo e depois ela vai saindo. Lagoas, lagos, rios, tudo é dessa forma. E aquíferos, que é quando a água está lá embaixo, mas ela não conseguiu nascer, não conseguiu sair para fora e transbordar, né, e aflorar, no nome geológico chique, né, que nem uma flor que desabrocha. Enfim, então a gente tem água em cima, no meio e embaixo. Água embaixo, o que eu quero dizer? São os aquíferos. A gente tem 2 aquíferos gigantescos no Brasil. São os 2 aquíferos maiores aquíferos do mundo. O maior em área é o aquífero Guarani. Então, por exemplo, a gente embaixo da gente tem um aquífero Guarani,
Ele é tão profundo que ele não deságua em nenhum lugar. Mas você coloca um cano e coloca uns 10, 15 metros para baixo, já tem água. E água muito boa, água cristalina. Só que o problema do aquífero é que está tendo umas poluições, né? Porque alguns rios poluídos, a água vai infiltrando e aí infiltra poluída e polui todo o aquífero, porque a água mistura, né? A água não fica parada, né? Uma água não é sólida, ela é líquida, então ela se mistura, né? Pega um copo d'água, uma bacia d'água e joga tinta nela, a tinta se distribui. Então a poluição que você joga, sei lá, no lixo, por exemplo, um lixão. Lixão, o líquido, o chorume do lixão vai perfurando a terra e aí contamina o lençol freático, contaminando todo o aquífero. Então é muito complicado. O aquífero Guarani tem poucas partes ainda que ele ainda resiste. É que ele também não é uma rocha gigantesca, tem várias partes, né? Ele é feito, são, na verdade, um complexo de aquíferos, né? São muitas rochas sedimentares perfuradas que embaixo que você perfura e você encontra. Mas enfim, vamos lá que eu tenho que correr porque eu tenho muita coisa ainda para falar. Então, a gente tem dois aquíferos grandes, o aquífero Guarani e o aquífero Alter do Chão. Antigamente era chamado Saga. Esse aquífero foi recente que descobriram a capacidade dele. Olha só, a capacidade do aquífero Guarani está estipulada como 45 mil quilômetros cúbicos. Quilômetro para cima, para um lado e para o outro. É 3D, né? Tipo, 3D de quilômetro. Então, 45 mil, é muita coisa, é muita água. E se não bastasse essa quantidade de água enorme no Brasil, a gente ainda tem o aquífero Alter do Chão, que fica embaixo do Rio Amazonas, 3 vezes maior do que o aquífero Guarani. Ele é menor em área, mas ele é muito mais profundo. Então, é um aquífero, assim, gigantesco. Então, embaixo a gente ainda tem aquíferos. Como que esses aquíferos se retroalimentam? Só para vocês terem uma noção, que eu vou voltar lá no mapa do relevo, para tentar dar alguma gracinha para vocês verem que, tipo, é importante saberem um pouco sobre os nomezinhos do relevo. A gente tem 3 grandes planaltos aqui no Brasil. Tem Planalto Chapadas da Bacia do Paraná, Planalto Chapadas da Bacia do Parecis e Planaltos e Chapadas do Parnaíba, né? Os dois são bacias aqui, né? O 4 e o 5. Se é bacia, é rocha sedimentar. O 3 não é bacia, então não tem bacia no nome, então não é rocha sedimentar. Mas são 3 planaltos. E aí, eles são um funil. E tenta imaginar um funil aqui, né? Um funil visto de cima. Então, tem um planalto aqui, um planalto aqui, um planalto aqui. Tem um planaltos residuais dos sul-amazônicos, né? Enfim, e aqui embaixo, aqui em volta, é um buraco. Começa a ter um buraco. Aqui é uma depressão. E aqui no meio é uma planície. Então, é um funil. A água que chove aqui no Brasil, ela vai caindo nos planaltos e ela vai bem para o miolinho do Brasil, bem para o meio aqui do Brasil. E aí vai escavando, né? E aí, quando você chega aqui, no Rio Araguaia, aqui é onde tem até Brasília, inclusive, aqui é onde a gente tem mais cavernas do Brasil. Por exemplo, você está lá na Chapada dos Veadeiros, por exemplo, 64% das cavernas do Brasil estão nesse ponto, num pontinho aqui no meio. Lá tem até o Vale da Lua, muito bonito, quem conhece lá as regiões de Brasília e tal, dizem que é bem legal. E quando você vai visitar as cavernas de lá, você não abre uma portinha e você vai entrando de frente. Você já abre para baixo e vai descendo, sabe? Tipo, de tão profundo. Só que o que acontece? Essa água, por esse funil do Brasil, vai se juntando nesse miolinho, e aí, ela, como funil, ela vai entrando, ela entra dentro do solo e chega no lençol freático e se distribui para o Brasil todo. Então, essa água alimenta das chuvas, neve e tal, ela alimenta tanto o aquífero Guarani quanto o Alter do Chão. Além também da água que infiltra nesses aquíferos para juntar lá. Mas tipo, ainda tem essa dinâmica muito louca, que é essa convergência das águas por causa dos 3 maiores planaltos e tal do Brasil. Então a nossa configuração é um show para água. Então, enfim, é uma coisa absurda. Então, a Amazônia tem água em cima, no meio e embaixo. Se isso ficou claro, consegui passar a ideia de água da Amazônia. Enfim, é uma coisa realmente impressionante. Aquíferos, né? Principalmente o Alter do Chão. Vamos lá. Agora começa. O aquífero do Amazonas, que é o aquífero Alter do Chão, não é tão poluído, né? Verdade, não é. Só que o problema, para a gente perfurar. Quer dizer, por que não é poluído, em primeiro lugar? Porque tem uma floresta em cima. Uma floresta gigantesca. E como tem essa floresta gigantesca, você tem que desmatar para depois perfurar. Então é difícil, não dá para chegar lá. Tanto é que é até quase inviável, porque se você pegar a água de lá, por exemplo, para distribuir para o Nordeste, por exemplo, ficaria muito caro, não compensa. Então, enfim, é uma reserva que a gente tem. Mas, enfim. Então, sim, não é tão poluído, ele é bem limpo e tal, né? Mas já o aquífero Guarani que tem esses problemas, né? Bem triste. Mas então,
Beleza, agora eu vou falar, já voltar para um aspecto mais humano da questão, que são as riquezas. Riquezas naturais. Não só naturais, né? Vou colocar riquezas humanas também. Ah, dá tempo. Vocês já ouviram falar de extrativismo? Que é extrair? A gente tem três tipos de extrativismo, e os três a gente encontra na floresta amazônica. A gente pode pensar num extrativismo vegetal. Sabe aquela historinha que vocês aprendem? Tudo aprende no fundamental? Que tem lá o seringueiro, que pega a seringueira, que bota lá, risca a seringueira, e aí coloca o pratinho, e aí cai o látex, né, para pegar a borracha, e aí vai passando, aí você pega aquela cumbuquinha, aí encheu, aí você vai lá 2 quilômetros, você encontra uma outra seringueira, aí você corta a seringueira, e o seringueiro pega a seringueira, enfim, essa coisa, sabe essa história? Então, não dá para você produzir todo o látex que um Brasil e que o mundo precisa com um seringueiro cortando árvores, fazendo risquinho e pegando na cumbuquinha uma tigelinha de seringueira, né, de látex. Então, essa historinha que a gente vê, ela é importante, né? Porque existe o povo seringueiro que trabalha com isso. Só que se eu falo para vocês, nesse exemplo de extrativismo vegetal, por exemplo, vou dar um número para vocês. Eu tenho 2 estados. Um é São Paulo, o outro é Amazonas, que é gigantesco. Um produz 0,2% do látex brasileiro e outro produz 60% do látex brasileiro. Aí você pensa, qual é qual? Qual é São Paulo e qual é Amazonas? Você fala, poxa, deve ser Amazonas o 60%. Não. São Paulo produz 60% do látex brasileiro e Amazonas 0,2% do látex brasileiro. Porque 97% do látex produzido no Brasil para borracha, ele é de floresta plantada. Com transgenia, né? Para ter aquela árvore que cresce no dobro de tempo, com o dobro de látex, enfim, aquela coisa com toda a ciência e tecnologia ali aplicada para poder produzir. Então, existe um extrativismo vegetal, principalmente de madeiras, né? Toda a diversidade de madeiras tem lá, né? Em 1 km² de floresta amazônica já acharam mais de 200 espécies de árvores. Você pega qualquer floresta europeia, pega a floresta europeia inteira, toda a floresta da taiga, da tundra e da floresta temperada da Europa inteira, você não dá 200 espécies. Em 1 km² já acharam 200 espécies totalmente diferentes de árvores na floresta amazônica. Então é um show, né, para madeira. Então existe um extrativismo vegetal, que é de madeira, também um pouco para, por exemplo, látex, mas é bem pouquinho para vocês terem essa noção. Um detalhe, né, nem perguntou ano retrasado, né? Quando você planta uma floresta, por exemplo, uma selva, né, um monte de árvores de seringueira para você produzir, tirar o látex depois, ou pode ser uma floresta de eucaliptos para fazer papel, para fazer mel, 40% do mel brasileiro é de eucalipto. Enfim, quando você planta uma floresta, qual o nome dessa prática? Desse extrativismo vegetal? É uma silvicultura. Silva vem de floresta. Quando você planta uma selva, quando você faz uma agricultura de uma selva. Então, uma silvicultura. É bom ter esse conceito. Então, tem extrativismo vegetal, que é a da madeira. Você tem um extrativismo mineral. A gente tem, como eu falei, tipo, quando fizeram o Radam Brasil, aquela coisa toda, acharam ferro, manganês, acharam bauxita, enfim, posso falar de petróleo, vou mostrar uma mapinha de tem petróleo na Amazônia, tem ouro, tem diamante, enfim, eu vou ficar aqui 3 dias para colocar tudo que tem na Floresta Amazônica. Tem tudo. É uma coisa, um show. É também um negócio gigante, né? É um lugar gigante. Você, em algum ponto vai ter diamante, em algum ponto vai ter petróleo, em algum ponto vai ter alguma coisa. Diamante. E a gente tem ainda o extrativismo animal. Hoje em dia, tipo, a agropecuária, agro, que é plantinha, e pec é de pecuária, que é de boi, domina o norte, né? Atualmente, a floresta amazônica é a nossa nova fronteira agrícola. Toda a fronteira da Amazônia do lado brasileiro, lá do sul da floresta, ela está sendo tudo desmatada, está cada vez mais avançando, desmatando, botando boi e soja para avançar. Então, agropecuária. Então, boi e soja. Então, a gente tem extrativismo mineral, vegetal e animal. Principalmente o mineral que mais acaba tendo na floresta amazônica, né? Então, bem importante.
E ela é a nossa fronteira, que é o nosso limite agrícola, porque ela é uma fronteira, né? Você tem que desmatar para você avançar a fronteira, tem que aumentar a fronteira, né? Enfim, que é basicamente com soja e boi. Tanto é que chamam de uma hamburguerização da Amazônia, por causa desses boi. Né? Porque bota o boi, quer dizer, você desmata, bota o boi para bater o solo, e aí depois você coloca a soja. É uma coisa assim, bem feita, né? Mas você tem, por exemplo, tem plantação nessa fronteira agrícola, tem pimenta do reino. Nossa, e pimenta do reino, mas é importante comentar pimenta do reino. 20% da produção mundial, do mundo todo, de pimenta do reino é da Amazônia. Extratismo é extrair. Você pode extrair vegetação, você pode extrair madeira, você pode extrair minério do solo, ou você pode extrair, você pode colocar, fazer um extratismo animal. Você bota animal e depois você extrai o animal, cortando a carne para vender e tudo mais. Então, o extratismo vem de extrair. Né? Esse ismo, no final, é sempre ideologia. Nazismo, fascismo, deixa eu ver, bolsonarismo, lulismo, enfim. Esse ismo, no final, é de ideologia. Então, tipo, essa ideologia de extrair, essa mentalidade capitalista ideológica, gera esse nome. Essa ideologia do extrair. Tudo vale para extrair, você extrai tudo. Tudo é extraível, né, nessa ideologia do extrativismo. Tá, pimenta do reino. 20% do mundo de pimenta do reino, ela fica no Brasil. Pimenta do reino, gente, pimenta do reino. Você acha que parece que, pimentinha do reino, né? Um pacotinho de 10 gramas de pimenta do reino, você paga R$ 5 no mercado. Imagina, você pega 100 gramas de pimenta do reino, dá R$ 50. Imagina um quilo dá R$ 500. Um quilo de pimenta do reino, R$ 500. Imagina você tem uma tonelada de pimenta do reino. Imagina você tem a 20% da produção mundial de pimenta do reino. É muito caro, muito caro. Temperinho é baratinho, ainda é caro, né? Mas tipo um tantinho de nada. Imagina em quantidade. Sobre a pata do boi, gostei do nome. Não conheço, mas vou anotar. Você tem juta. Juta é para fabricação de sacolas, né? Principalmente para café. Então, juta é bem importante. Tem tapete de juta, estojo de juta. Tem um monte de coisa. Você faz uns cestinhos de juta bem importantes, sabe? Tem bastante. Principalmente para sacolas para grãos. Né? Você tem o Brasil maior, às vezes competindo com a Argentina, maior exportador e produtor de soja do mundo. Mas onde é que vai a soja? A soja vai nos sacos. Né? Não vai a soja pura, né? Você bota em sacos. E esses sacos tem muitos sacos. Você tem a maior produção de soja, também vai ter a maior produção de sacos, né? Para soja. Então, juta é o material que faz isso, né? Na produção não vai só o grãozinho, mas também vai a sacola do grão, vai o transporte do grão, vai um monte de coisa, né? Juta é um deles que o norte produz. Você tem arroz, dá para colocar mandioca, muita coisa que o norte produz. Mas qual que é o elemento mais importante? Tudo que eu falei, você tem madeira rara, você tem ouro, você tem diamante, você tem petróleo, você tem produção de tudo que é tipo praticamente de alimento lá. Isso não chega nem perto para esse elemento que eu vou colocar aqui agora para vocês, que é o patrimônio biogenético. Se eu terminar isso aqui hoje, eu deixo para a próxima aula as 10 vegetações, né? Enfim. Que é o patrimônio biogenético. O que é isso? O que é isso, professor? Então, você tem, então, como eu falei, por exemplo, você tem em 1 quilômetro quadrado 200 espécies de árvores. Aí, de repente, você descobre que uma daquelas árvores, daquela espécie, a seiva dela, você toma e você cura o câncer, por exemplo. É mais ou menos assim que acontece. Você tem uma floresta gigantesca, muitos animais, muitos minerais ali, enfim, de repente aquilo é um palco para a ciência, assim, fantástico. Por exemplo, a gente tem, deixa eu mostrar aqui, Amazonas, bacia do Amazonas, enfim, total, aquífero, seringueiro, né? Aqui petróleo na Amazônia, tem petróleo aqui em Manaus, petróleo aqui, gás natural. Aqui as zonas, aqui, ó, o Cerrado do Navio, Cerrado dos Carajás, aqui no norte de produção de minério. Essa aqui é a tribo Auá.
Essa tribal A, ela fica na Serra dos Carajás. Essa foto ficou emblemática, que ela foi, acho que na revista Nature ou Science, enfim, que foi colocada, é a aldeia mais, a comunidade indígena mais ameaçada de extinção de todos. E também é uma das mais puras com os animais, é muito bonito a relação que eles têm com os animais e tal, e triste a história deles, enfim. E essa foto é emblemática, né? Vocês verem que toda essa produção, toda essa pujança do norte, né, ela não tem gente que mora lá. Não é, tipo, tudo lá pra gente explorar, né? Essa mentalidade extrativista, ela não é um fato que dá para defender eternamente, né? Ela tem prejuízos absurdos. Essa coisa de extrair, né? Fazer um ismo do extrair, né? Enfim. Aqui é outra foto tribal A. Essa é a flor de mosqueta. Pensa o seguinte, uma acerola, ela tem a vitamina C de 20 laranjas. Uma flor de mosqueta, ela tem a vitamina de 20 acerolas. Vitamina C de 20 acerolas. Ou seja, 200 laranjas. Olha esse negocinho. Isso aqui tem a vitamina de 200 laranjas. Vitamina C de 200 laranjas. Uma florzinha. É um negócio absurdo. Isso aqui é praticamente pura vitamina C. É um negócio fantástico. Essa planta só cresce na Amazônia. Aí você pensa, caramba, então a gente vai ficar rico, vamos vender isso para o mundo, vamos fazer remédios, fazer um monte de coisa, porque além de vitamina C ainda tem antioxidante, tem um monte de coisa muito fantástica para fazer qualquer tipo de remédio. Enfim, só que ela é uma flor britânica. Ela é como britânica, mas só cresce no Brasil? Então, porque vem um cientista aqui, descobre a flor, patenteia fora. Isso, nesse patrimônio biogenético, ele constrói uma coisa chamada biopirataria. Essa é a biopirataria. E é uma coisa, assim, fantástica, né? Tem histórias muito, muito loucas, né? Tipo, lembro de uma vez que eu vi uma história de um médico que ele estava fazendo o seu doutorado numa pesquisa no Brasil com uma aldeia, uma comunidade indígena e tal, e, enfim, ele conta que, assim, ele era um doutor em medicina, o cara, tipo, sabia muito, né, ele era gênio ali na medicina, né, tava ali naquela comunidade aprendendo e tal, né, e aí, assim, teve uma indígena lá que ela tava passando muito mal, muito, muito, muito mal, e aí, ele era médico e tal, né, e aí levaram para ele dar uma olhada. E aí ele, mesmo com todo o conhecimento, ele falou, olha, não tem um hospital aqui, tô no meio da floresta, não tem como o que fazer. Ele falou assim, não dou um dia para ela, ela tá muito mal, tá vomitando, tá roxa, tá muito complicado. Enfim. E aí o pajé, cacique é o líder político, o pajé é o líder espiritual, religioso, o pajé foi lá, fumou lá o cachimbo da paz e tal, né, e foi para a floresta, entrou dentro da floresta, e aí foi lá, pegou uns negócios, uns bambu, pegou um cogumelo, pegou umas plantas, enfim, voltou, colocou tudo aquilo num caldeirão, começou a bater, colocar um pouco de uns líquidos lá de água e tal, com um pouco de seiva de sapo, enfim, ali misturou aquele negócio, ficou um líquido preto, né, o médico relata lá, e aí pegou a indígena, né, que estava lá, e mergulhou a cabeça da mulher. E aí mergulhava, quando a mulher estava quase afogando, ele tirava, ela vomitava aquilo tudo, que ela inalava tudo aquilo, e depois ela voltava ela de novo, e tirava, e botava, e tirava, e o médico falou que estava vendo aquilo, ele ficou chocado, ele não aguentou ver aquela cena, era muito, sabe, mulher, é uma coisa horrível, foi pra oca lá, deitou, dormiu e tal, né, enfim, já estava tarde e tal. No outro dia, abre a porta, primeira coisa que ele vê, a mulher com um saco de um lado, assim, de feixe de lenha, uma criança do outro, tranquila. Essa doença, eu não tenho certeza, tenho quase certeza, tem que ver isso, pesquisar antiga. Tem uma história antiga que eu conheço, era a doença do bexigão, da bexiga. E na época não tinha cura. Esse médico foi o cara que descobriu a cura de uma doença incurável no mundo, até então, que matava milhares de pessoas, enfim. Por conta desse remédio, ele foi ver que cipó é esse, que cogumelo é esse que você colocou. Aí vai lá, descobre os compostos químicos, faz um remédio. E patenteia, claro que fora, porque, né, o Brasil não faz pesquisa na própria floresta, então é bem complicado, né? Em vez de a gente ficar botando boi, botar soja no Brasil todo, por que não coloca sei lá, faz umas 3, 4, 5 universidades lá no meio da floresta para colocar um monte de gente, o médico que patenteou, coloca umas pesquisas lá para todo mundo fazer pesquisa, o quanto que a gente vai ganhar? Ganha muito mais que soja, muito mais que boi no Brasil.
Só que qual é o problema, né? Tipo, o cara que está lá no Centro-Oeste, que é lá de fundiário, o filho dele ganha a terra, né? Uma terra gigantesca com boi e soja. Ele não quer investir em indústria, não quer nada. Né? Ele quer continuar isso. É uma coisa que vai de pai para filho, passa filho, para filho, para filho, enfim, e nunca muda essa mentalidade. Porque está confortável, está ganhando um absurdo de dinheiro, mesmo com soja, poderia ganhar 10 vezes mais em indústria, em pesquisa, mas não tem. O Brasil, ele é uma nação conservadora porque, sabe, é aquela coisa que passa de pai para filho. A mentalidade, as terras e o dinheiro, enfim. E tem gente hoje no Brasil com um pedaço de terra do tamanho da Suíça desde 1500, né? Desde quando, de 1530, quando começou as capitanias hereditárias separando as terras para os capitães donatários, que passa de filho, 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 até hoje em dia, né? Que é os nomes que a gente conhece no nosso congresso e tudo mais. Enfim, então a gente tem a biopirataria, e a gente pode chamar, então, nesse caso que eu dei para vocês, de uma biopirataria cultural. Porque você, tipo, como que você descobre aquela flor, como é que ela faz, que ela tem isso, que ela faz aquilo? Com as comunidades tradicionais, as comunidades originárias dali. Elas conhecem aquelas plantas, aquelas ervas, enfim, conhecem aquele ambiente, aquele espaço geográfico, aquele meio ambiente que eles vivem. Então, tipo, você acaba sendo... É um problema muito grande, né? Tem muitas aldeias que têm um conhecimento gigante, só que não vai escrever um livro, porque vão roubar as ideias e não vão ganhar nada com isso. Nem a aldeia, nem o país, enfim, é muito complicado. Então, por isso que fazer pesquisa, a gente tem que aproveitar que a gente está no Brasil, ainda mais quem for para as áreas de exatas, quem gosta de farmácia, essas coisas, engenharia química, bioquímica, enfim, é um caso de se estudar, de se conhecer mais, porque é uma coisa tão vastíssima. Mas é claro, também ir lá no meio, né, sem recurso, chegar no meio da floresta amazônica e começar a testar um por um é muito complicado. Então a gente fica dependente das comunidades tradicionais. Só que as comunidades tradicionais, a gente também está roubando delas, não está roubando diretamente da Amazônia, está roubando da comunidade. Então, enfim, é um negócio bem complicado, né? Enfim, essa questão. Mas acho que até aqui já está bom, já deu para entender qual é a diferença de biopirataria e biopirataria cultural. Então, dado todo esse discurso que eu trouxe para vocês, quero encerrar com um discurso, né? Aí, aula que vem, a gente fala das 10 vegetações. Enfim, eu nem cheguei na vegetação da floresta amazônica mesmo. Mas 6 palavrinhas a gente resolve isso em 5 minutos. Eu até coloco isso no final. Mas, enfim. Seguinte. A gente no Brasil... Olha, vamos lá pensar o seguinte. Existe, de fato, Onde eu começo? Todo mundo sabe, todo mundo pensa que o Brasil, né, poxa, é um lugar, é o polo da corrupção no mundo, né, brasileiro, tipo, mó desleixado, faz de amiguinho, mas faz mal complicado, né, tudo corrupto, político que é mesmo que desmate a floresta, que é mesmo, sabe, é tudo uma mentalidade antiga, retrógrada, enfim, ninguém tem, enfim, os próprios ministros não sabem o que é a diferença de Amazônia e Amapá, enfim, então é tão complicado, e o que acontece? Na década de 70, tinha um assunto percorrendo o mundo, inclusive o Brasil, que é a internacionalização da Amazônia. Eu vou fechar com esse tópico. Internacionalização da Amazônia. Essa internacionalização da Amazônia é o seguinte, poxa, o Brasil não sabe cuidar dessa floresta. Olha esse discurso. A Amazônia é o pulmão do mundo. Então, não pode deixar na mão de brasileiro. Não pode deixar na mão de governo. A Amazônia, olha que nobre até o discurso, ela é um patrimônio internacional. O mundo tem que cuidar da Amazônia. A ONU tem que cuidar da Amazônia, não o Brasil. Porque se deixar para brasileiro, tudo corrupto, vão desmatar e acabar de vez com a Amazônia. E aí, essa discussão, ela até brasileiro aceitava isso. Até brasileiro falava, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Ela tem que internacionalizar. Né? Atualmente está tendo esse discurso também. Não sei se alguém já chegou a ver. Mas estava todo esse discurso bem, bem fervoroso, sabe? E aí, existe na Universidade da Califórnia, se não me engano, uma universidade pública bem importante de lá, anualmente chamam intelectuais do mundo todo para fazer uma conversa sobre os temas mais importantes do mundo, que estão percorrendo. Uma das pautas era a internacionalização da Amazônia, isso lá na década de 70, quase 80. E chamaram para discursar um ministro da educação na época, quando a gente tinha bons ministros da educação, bom, mais ou menos, né? Um chamado Cristóvão Buarque.
E chamaram para ele seria o palestrante para falar do Brasil. Porque se aquela discussão que acontece na Universidade da Califórnia, ela é levada para a ONU. Porque a sede da ONU fica em Manhattan. Né? A sede da ONU é nos Estados Unidos. A sede da ONU não fica em qualquer lugar, ela fica nos Estados Unidos. E nem é território, enfim. E aí, tipo, aquilo se levaria para a ONU e quem sabe a gente já não teria Amazônia. O Brasil teria um corte, assim, sabe? A gente seria Nordeste, Sul, Sudeste e um pouquinho do Centro-Oeste, vai. A gente perderia o Norte. E aí, beleza, chegou esse momento dessa pauta. E aí o Cristóvão Buarque foi lá, defendeu o Brasil e tal, né? Ele falou assim, olha, começou o discurso. Ele falou, o solo da África é o solo mais rico do mundo. Porque nele tem escondido marfim. Marfim é a tromba do elefante. Porque eles pegam esses marfins, essa tromba não, é o osso do dente do elefante, pegam o osso dos elefantes e vão escondendo, enterrando, que nem um tesouro, para quando os elefantes entrarem em extinção, quanto que não vai estar valendo marfim? Aí ele fala, que tipo de ser humano é esse que cogita uma espécie entrar em extinção em prol de dinheiro, papel? Por quê? Porque ele já estava sacando que, poxa, beleza que a gente tem no Brasil, na Amazônia, o Brasil tem essas questões de corrupção. Só que a gente, na Amazônia, tem ouro, tem diamante, tem petróleo, tem um patrimônio biogenético, tem madeira rara, tem comunidade tradicional. Então, ele já estava sacando que, sabe, queriam explorar a Amazônia, queriam abrir isso para todo mundo pegar um pedaço ali. E aí o Cristóvão Buarque, ele tava fazendo esse discurso. E aí levantou um carinha lá na universidade, ele levantou a mão e falou assim, olha, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Perguntando para você, não como um nacionalista do seu país, mas como um humanista. Você não acha que é coerente? Mesmo, a gente tenta fazer direitinho, leis, normas direitinho, para poder internacionalizar a Amazônia. Você não acha que isso seria coerente? Aí o Cristóvão Buarque falou, olha, como humanista, sim, eu defendo a internacionalização da Amazônia. Só que, como humanista, eu também defendo não só a internacionalização da Amazônia, porque a Amazônia, beleza, ela ajuda o mundo todo. Mas eu também acredito que a gente tem que internacionalizar o Louvre. O Museu do Louvre de país tem obras para o mundo todo e ele é um patrimônio internacional. A gente tem que internacionalizar o Louvre. Assim como a gente também devia internacionalizar Manhattan, que é a sede da ONU. Tem países que não vai para a ONU porque fica no território dos Estados Unidos. Países do Oriente Médio, por exemplo, não vai para as conferências porque aquilo é território dos Estados Unidos. Manhattan devia ser internacionalizada também. O dólar, que é um dinheiro universal que o mundo usa, também devia ser internacionalizado e não ficar na mão de um país só. Até as crianças do mundo, que são o futuro da nação humana, também deviam ser internacionalizadas. E aí o Cristóvão terminou, falou. Só que isso é eu enquanto humanista. Isso eu querendo internacionalizar o mundo. Só que o mundo, ele não me vê como humanista, o mundo me vê como brasileiro. E enquanto o mundo me vê como brasileiro e não como humanista, eu defendo ainda que a Amazônia continue sendo um território brasileiro. E aí nesse discurso, enfim, caramba, foi um discurso emblemático. Assim, já caiu na FUVEST várias vezes essas questões da internacionalização da Amazônia. Enfim, foi um discurso fantástico que ele deu. Calou a boca de todo mundo, né? Até hoje é uma questão que a gente não entra exatamente. Então, pá, assim, deu assim, um tabefe muito louco. E é isso. Então, esse discurso da internacionalização da Amazônia, ele existe e ele é um discurso medonho, né? Porque, na verdade, a gente já viu tudo que a Amazônia tem, tudo que ela tem de bom, né? Tudo que ela tem de riqueza natural, cultural, biogenética, e, enfim, esse discurso é complicado. E ele voltar hoje em dia é pesado, né? Enfim, e só para finalizar, eu vou só escrever as palavras e na aula que vem eu continuo, né? Só para vocês terem uma ideia de vegetação da Amazônia, vou colocar aqui as palavrinhas mágicas. Aí vocês dão uma olhadinha e na aula que vem eu vou explicar elas. A Amazônia, ela é higrófila. Não é hidro, não é água que tem, ela é úmida, é uma floresta úmida. Então é higrófila. Ela tem folhas grandes, né? Porque chove muito. Então ela é latifoliada. É uma floresta grande, mas ela tem muita árvore, muita árvore. Então ela é fechada, ela é densa. Então ela é fechada, ou densa.
Ela é uma floresta com muito sol entrando, ou ela é sombria, né? Ela é fechada ali, ela é sombria, ela é uma floresta ombrófila. Ela é uma floresta que, a certa parte do ano, as folhas caem ali e fica toda desnudada? Não, é uma floresta que fica eternamente com as suas folhas. Você sempre vai, qualquer estação do ano, você vai lá, tá lá as florestinhas. Então, é uma floresta perene. Ou perene folha. Perene significa eterno em latim. Perene folha, folhas eternas. Eu acho bonitinho essa palavra, né? Perene folha. Foliada, né? Perene foliada. E ela é uma floresta com árvores, tipo uma mata de araucária, que só tem araucária praticamente, ou ela tem uma diversidade muito grande de árvores? Uma diversidade muito grande. Então ela não é homogênea, ela é heterogênea. Enfim. Terminei, essa é a vegetação. Isso, Cristóvão Buarque. Tem o texto dele, se vocês quiserem ler, acho que dá para achar fácil no Google, Internacionalização da Amazônia, acho que é esse o título. Tem outros textos dele bem legais, sabe? Enfim. Essa é a vegetação. Essa é uma das 10 que a gente vai falar, e semana que vem a gente fala das 10, e as 10 vai ser mais rapidinho. Mas é isso, gente. Muito obrigado pela aula. A gente continua na aula que vem, Biogeografia. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer, e eu vou fechar aqui para não ficar muito grande a gravação.